Sejam bem-vindos a LTcast, eu sou o Gilberto Baxa e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui com outros profissionais do mercado, né? Tá aqui o Luiz Pavese, meu grande amigo também, né? E longas datas, né? A gente vai falar bastante coisa aqui a respeito aí de processos, vamos falar de injeção, vamos falar de sistemas, vamos falar de dados, vamos falar de uma porrada de coisa. Esse é o terceiro episódio que você está assistindo aqui com a gente, né? E como de praxe, né, a gente agradece aí a disponibilidade. Pavese, obrigado aí antes da gente iniciar, tá? Obrigado pela tua presença. Vocês podem ver que o ambiente está um pouquinho diferente, né? Porque nós tivemos um problema lá no escritório, tá? Uma manutenção no prédio, acabamos mudando então para o estúdio aqui, né, onde eu gravo as aulas, onde eu gravo os treinamentos e os cursos, enfim. Acho que ficou até mais aconchegante. E as datas também, né? A hora você não podia, a hora eu não conseguia. Exatamente. Hoje que conseguimos, independente de lá estar com problema, estamos aqui hoje realizando. Conciliando as agendas e realizando esse podcast para vocês aí, para falar um pouquinho mais sobre inteligências, né? Falar um pouquinho de sistemas e mercado, máquinas, enfim, mostrar um pouquinho, né, do panorama aí, tanto nacional quanto mundial aí, do ponto de vista dos profissionais que estão atuando com a gente aí. Pavese, como de praxe aconteceu, né, nas entrevistas anteriores aí, nos podcasts anteriores, eu sempre gosto de abrir com um bate-papo com um profissional, né? Quem é o Pavese fora, né, de casa no ambiente profissional, né? E se você quiser se apresentar, fique à vontade aí, o pessoal vai, né, conhecer um pouquinho melhor você. Vamos lá, eu estou no mercado já de plástico desde há pouco tempo, desde 87. Comecei com injeção, comecei na área de escritório também, conhecendo. Legal. Peguei gosto pela área de plástico. Eu gostei tanto que uma vez me lembro, pedi para um amigo que plástico, ele era professor do Senai na época, ele me trouxe um livro do Senai, aprendi aquilo lá, achei maravilhoso. Depois de lá já quis sempre ir para a área de vendas. Mas para mim vendas tem que ser vendas técnicas. Então sempre me interessei pela parte técnica das coisas. Tá. Isso que eu acho que faz falta hoje. Antigamente as crianças a gente pegava e tinha algo para brincar, para ter. Sim, sim. No meu caso lá, eu brincava com o acelerador da máquina de costura da minha mãe, desmontava e montava várias vezes, cara, várias vezes, da máquina da avó, né? Aí meus tios também, que eram tudo mecânico de carro, mexiam, eu tava lá fuçando também, então peguei gosto e uma habilidade com a mão também de entender como que as coisas funcionam. Certo. Isso daí é uma coisa que eu sinto falta hoje, que a molecada não mexe nas coisas, não tem aquilo de desmontar tudo. É muito eletrônico, muita coisa que não tem, que ela vai desmontar. Não tem a mesma facilidade que era, né, antigamente, né? Exato, para entender as coisas. As mecânicas, né? Hoje é tudo muito microscópio, se você vai mexer em alguma coisa, capaz de quebrar uma solda, estourar um componente. Aí já era. Verdade. E aí também, eu me lembro, bom, sou da época que começou o fax e acabou o fax. Eu me lembro que toda a tecnologia que a gente vai falar, um dia quando foi começar alguém já falou, isso não vai dar certo. Isso sempre foi assim. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, qualquer tecnologia que for nascer, vai ter aquele. Isso não vai dar certo. Sempre tem aquela resistência, sempre. Né? Sempre. Eu me lembro do AutoCAD, que era só um desenho 2D, que hoje já está obsoleto. Sim. Mas quando começou o 2D, tinha gente que falava que não vai dar certo. O negócio tem que ser no papel, tem que ser aqui, porque tem que mexer tudo. E hoje nem existe praticamente mais papel. Nem tem prancheta mais, né? Então, nem a prancheta, porque ocupa tanto espaço que ninguém quer mais, né? E muita gente nem conhece o que é prancheta. Não sabe. Se apresente agora do seu lado pessoal, fala um pouquinho da pessoa, porque falamos do profissional, mas não deixamos de lado o pessoal, né? Vamos lá. Eu tenho um privilégio de a minha esposa também trabalhar na área plástica. Pois é. Então os dois. Então, ela sabe que quando eu viajo alguma coisa, eu estou na área plástica, porque já nos conhecemos antes, então trabalhamos num passado na mesma empresa, então ela sabe todo o meu meio de campo, como que é, vai na empresa, volta, então todo o trabalho. O rodeio do vendedor sabe. Ali, né, porque é complicado, né, na verdade, as pessoas entenderem, porque assim, o mercado do plástico para muitos, a gente está falando com sistemistas, né, a parte de pessoas da área de plástico, indo para sistemas eletrônicos, a parte software em si, né? Tem muita gente que não entende, o segmento do plástico é um ovo, né? A gente fala. É muito fechado, né? Todo mundo se conhece. Então,
conhecer essa dinâmica, a gente gira muito, né, Pavese? Vai girando nas empresas e a gente acaba reencontrando. Tanto é que nós, hoje de manhã, nem programamos nada e acabamos nos encontrando no mesmo cliente. Na portaria ainda. Exatamente. Então, fala mais um pouquinho do seu pessoal agora. Eu acho um privilégio isso, porque se está no cliente, você sabe, você vai falar, não, estou no cliente no interior, tudo. Ela vai, então tem uma somatória. Não é que ele fica desconfiado. Então, para a família isso é bom. Hoje eu tenho 2 filhas e um filho, então elas não seguiram a área do plástico, que é o que a gente fala, junto com o Albano também, amigão, que na Binfer, ajudo também na Binfer, faço parte lá, não adianta as ferramentarias, os filhos não estão sendo ferramenteiros, não estão levando a ferramentaria à frente, então está faltando. Fica uma brecha aí, né? E no meu caso, uma filha está indo para a faculdade agora o ano que vem, e a outra já se formou em arquitetura. Hoje trabalha com arquitetura, tudo, ESG, tudo está muito bem. E meu filho está morando em Portugal, lá tá bem, mexe com IoT também, com internet, tudo tá legal. Ainda arquiteto ainda pode usar ainda a impressão 3D para executar algumas coisas, dependendo do que né, em projetos de arquitetura e tal, a impressão ainda acaba entrando um pouquinho do plástico ali. Não é grânulo, mas é filamento. Mas ela também, ela mexe muito com ESG de treinamento também nas obras. Legal. Interessante, tá bem. Bacana. Bom, então conta um pouquinho aí, para quem está nos ouvindo, Pavese, conta um pouquinho quem é você na indústria aí, né? E hoje onde você atua, os mercados, as empresas, para a gente conhecer um pouquinho do profissional e saber os serviços que você presta hoje ou produtos que você vende. Vamos lá. Eu estou na área plástica, na HDB só eu estou fazendo 32 anos agora em janeiro novamente. Legal. É uma empresa que não é grande, hoje já fomos 40 funcionários, hoje somos 15, tá ok? Certo. É uma empresa pequena, mas nela eu consegui viajar para a Alemanha, fui para várias feiras cá, esse ano foi para a minha 10ª feira cá, China Plus, então eu conheci muitos cursos que eu fiz lá fora. Por que eu fiz esse curso lá fora? Porque nós representávamos e representamos ainda várias empresas da Europa e agora também da China. Legal. Então, para conhecer como que a máquina funciona, como a integração delas, tinha que ir lá fora aprender, ter o treinamento para vir ao Brasil e passar o que é essa máquina. Hoje em dia é muito mais simples, você tem na internet, você consegue acessar. Só que eu estou falando coisa de 96, 90. Não tinha nem internet. Manual tinha, dificilmente tinha material, né? Não tinha nem livros. Nem livros. Então era difícil. Nós éramos aquele que tínhamos que passar a tecnologia. Você tem uma ideia? Não tinha internet. Não. Então, como é que eu passava os desenhos do Brasil, que vendia uma câmara quente aqui da época da Ivicon, vendia o desenho aqui, como é que eu ia passar para a Alemanha para fazer a câmara quente correta? Desenhávamos aqui no papel, grande, eu fracionava em folha A4, em sulfite, colocava no fax, numerava, chegava na Alemanha, eles tinham que colocar o durex tudo para saber o que eu estava querendo. Caramba! Então, aí hoje você vê, você pega tecla aqui e já passa lá. Então, não só o que, mas a velocidade é incrivelmente maior. Isso mudou muito, né? A gente que viveu a época aí do fax, né? Viu nascer e viu morrer. O AutoCAD, viu nascer e morrer. E hoje a facilidade com que a gente tem de troca de informações em qualquer lugar, né? Antigamente não, eu te passo a hora que chegar, ou então tem que liga o fax, passa as folhas, tal, dá erro no meio, você tem que refazer tudo de novo. Ligação internacional era um problema na época. Maria. Hoje você fala com qualquer lugar do mundo, assim, num toque de dedo, né? Não vamos falar em piscar de olhos, mas é só num toque de dedo, né? Essa é a grande verdade. Eu estava lá em treinamento para ligar para casa, era uma vez por semana e olha lá. Sim. Porque tão caro que era. Era caro demais. Eu queria ligar para casa, o pessoal já olhava torto, porque ligar de uma Alemanha, de uma Áustria para o Brasil era caro. Era caro. Então, e hoje em dia, de graça praticamente. Sim. E me diz uma coisa, Pavese, você vive a indústria desde a época, então, onde tudo era analógico. Não só você, né? Eu e alguns profissionais do mercado aí, nascemos no analógico, né? Válvulas, registros, fins de curso, tudo isso aí era tudo, né, muito analógico. Como é que essa caminhada moldou a sua visão sobre as máquinas, processo e a transformação do plástico aí? Conta um pouquinho para nós aí. Que eu me lembro o seguinte, eu aprendi muito de processo vendendo câmara quente. Por quê? Era uma época ainda que eu não se conhecia câmara quente. Sim.
Então, quando você não conhece alguma coisa, o que dá o problema é sempre aquela peça ocupada. Então tinha que projetar, instalar e traialtar a câmara quente. E mesmo depois ainda de traialtar tudo, chegavam ainda a falar, tá com um problema lá na câmara quente. Não adiantava eu chegar lá e falar, não é o problema, não é a câmara quente. Tinha que mostrar onde que era. Só que na época, uma contrapressão era uma válvula que você mexia, não era no painel, era uma válvula. Você queria mudar a velocidade de injeção, era uma válvula. Você queria um tempo de mexer, alguma coisa no máximo, você ia lá naquele cliquezinho lá. Isso, os temporizadores, né? Exatamente, é. E aí é tudo sequencial. Então fazia aqui, depois era o movimento, eu tinha que entender tudo. Não tinha... Até a lógica do movimento era diferente, porque como a gente tinha os sequenciadores, depois tinha os temporizadores, era complicado regular uma injetora, não tinha uma cadência cíclica. Você que criava em função de cada produto que colocava na máquina, né? E a pessoa tinha que sentir a máquina. Sim. Porque ele tinha que saber se ele mexesse lá, porque o motor era fixo. Variava a pressão, aí que tá. A bomba fixa, motor fixo, e a pressão era constante. Isso. Só que então você abria uma válvula e tinha um regulador de vazão ali, para você dar a velocidade. Então, naquele motor era potência total 100% a toda hora. Toda hora, jogando óleo para o circuito, jogando energia fora direto, mesmo que não usasse. Né? Foi uma época assim, eu vivi uma fase, né? Porque eu sou a minha formação foi de 94, eu entrei no plástico. Então eu vivi bem a fase onde houve essa mudança, né? Do analógico completo, né? Para um parcialmente analógico, vamos dizer assim, porque não era tudo que era digitalizado, né? Ainda tinham partes da máquina que ainda eram analógicas, né? E para mim já era um pouco surreal regular a máquina para entender e compreender certos fenômenos, né? Porque muita coisa ainda era regulada em válvulas, né? Em registros, etc. Então eu vivi essa mudança, e quando eu entrei na Sandreto, que foi o clique, né, de definitivo, porque aí já não tinha mais válvulas para regular. Eu tinha todas as regulagens num comando, num CLP, ou na época ainda tinha os comandos numéricos, né? CNC os CNCs, né? Então, isso foi assim, uma quebra já disruptiva já desse início. Né? De onde a sair do total analógico, da perda por completo daquele feeling que a gente desenvolveu ao longo do tempo, porque as coisas da raça também, né, que a gente fala, aprendeu na raça, aprendeu apanhando e tal, isso mudou por definitivo. E muita gente sofreu nessa quebra, né? Muita gente sofreu, eu via profissionais aí se lamentando, não querendo mexer em máquina, porque, como é que eu vou programar agora se eu não tenho mais aqueles monte de botão, não tem a válvula manual para mexer. Como é que eu vou entender o quanto eu abri, né? E como é que eu vou confiar nisso tudo e sentir isso? Então, realmente foi um momento disruptivo ali. E hoje a gente vive uma segunda evolução, ou uma terceira, vamos dizer assim, né? Porque, nesse sentido, houveram várias mudanças legais aí também. Então, o que eu me lembro, sinceridade, na válvula a pessoa tinha que abrir, sentir a máquina, a velocidade e tal, e na mão. Isso. Depois, e a bomba era fixa. Depois eu me lembro que já começou que a bomba era variável, tudo bem, mas ela tinha a pressão constante, mas a pressão, ela tinha um sistema de retroalimentação de pressão, que ela variava, então você não jogava mais fora. Sim. Você mantinha a pressão de acordo com a pressão do sistema, ela regulava a bandeja da válvula, então você mantinha a mesma pressão. Era a balança pressostática. Exato. Então, você tinha lá, você conseguia manter, você não jogava mais tanta pressão fora. Tanta pressão fora, exato. Então, esse já foi melhorando. Isso, aí depois, como ela controlava a resistência do óleo ali, para não gerar pressão, ela ia compensando. Você tinha vazão, mas não tinha alta pressão, né? Aí você conseguia movimentar com pressão. Então, tinha esse ajuste. Interessante. Aí depois vieram as bombas, tudo bem, já eletrônicas, com PV, tudo direitinho. Isso. Controlava já no painel, melhorou e assim foi evoluindo. Então, legal. Bom, Pavese, você esteve nas últimas feiras internacionais agora, né? Tanto nacionais, né, que tem um âmbito também, né, internacional, a gente recebe gente da América Latina, né, de vários lugares, né? E teve nas feiras também, na Cá agora e na China Plast.
O que você viu lá que te chamou a atenção de verdade, assim, como tendências, movimentos de mercado, comportamento dos fabricantes, né, as pressões tecnológicas aí? O que você achou lá de legal, assim, que te deu essa movimentada, vamos dizer assim? Olha, o que eu vejo lá, as máquinas cada vez mais rápidas e mais precisas. Certo. Tá ok. Só que a tecnologia subiu tanto, tem a máquina precisa. E ao mesmo tempo agora estão abaixando um pouco mais, que ela ficou tão cara e tem tanta coisa, que se vê que nem sempre o mercado precisa. Então muitas estão lançando agora uma segunda linha, que é um downgrade, alguma coisa. Faz um downgrade para ter uma máquina um pouco mais barata. Exato. E oferecer talvez um nível de tecnologia inferior, porque não tem, às vezes, o investimento ali, o produto não paga o investimento. Exatamente. Assim. Então você tem que vir do produto para o tipo de máquina. Tá. E todas as máquinas estavam entregando tanto que muitos produtos não precisavam. Você vai fazer um produtinho rápido, de produção e consumo rápido, que a qualidade não precisa ser tanta, tá ok? Sim. Uma variação pequena aceita. Então por que eu vou pegar uma máquina tão precisa? Então você vai para esse nicho de máquina. Então eles estão realmente agora com mais de um nível de máquina. Uma máquina ótima, uma máquina média e uma máquina padrão. Legal. Pensando nisso, até vou fugir do escopo aqui do nosso protocolo, né? E vou fazer uma pergunta para você. Eu senti isso também tanto nas China Plastics que eu visitei, 2023 e 2024, e na CAI em 2022, a tendência naquela época era o início das inteligências, né? E das inteligências artificiais. A gente percebe que a máquina evoluiu. E os moldes? E os equipamentos periféricos? O que você conta um pouquinho? Porque a gente está percebendo agora a preocupação, né, do pessoal pegar os dados da máquina. Mas e molde evoluiu? Periférico evoluiu? O que você sentiu aí? Vamos falar de molde. Isso. Eu acompanho molde também há muito tempo. Eu represento a Rasco, lá da Alemanha, um dos primeiros a padronizar. Em 1930 já estava começando a padronizar os moldes, então a Rasco foi um dos primeiros. E a Rasco fabrica o quê? Só para o pessoal entender. A Rasco, existe a Polimolde no Brasil. Sim. A Rasco é a mesma coisa na Alemanha. Com Seria mais de 150 mil itens. Fabricante porta-molde, componentes de molde, câmara quente. Câmara quente, Tá. extratores, Legal. pinos, sensores, tudo que você precisar de um molde. Hoje em dia você consegue. Você pega o projeto Rasco, o CAD dele, seja qualquer um CAD eles têm. Você pega o porta-molde, pega as peças, você só desenha a cavidade e monta. Tá. Então é muito mais simples. Bacana. Então, aí eu percebo que aí você vê lá molde trabalhando rápido. Sim. Aí o que acontece? O projetista evoluiu. Então, mas é o seguinte, se ele errar alguma coisa, consegue corrigir, então ele pode ousar. Tá. Aqui no Brasil, eu vi muito o seguinte, o projetista tem medo de ousar. Se você não ousa, você faz o mesmo molde como você fazia 20, 30 anos atrás. Exatamente. Certo? Então, se você não ousa, você nunca vai sair daquilo. Então, eu vejo pessoal querendo máquinas ótimas e colocando moldes obsoletos. Porque, mesmo moldes novos, mas com tecnologia obsoleta. Por quê? Eu vejo o seguinte, antigamente as máquinas para você calcular a força de fechamento, você ia lá, você via o pessoal no ouvido, não, tá muito forte. E opa, tinha também, né, os reloginhos lá, comparador, tinha ali... Que nunca funcionava. Isso, sempre quebrado. Era um ou tava lá esquecido, cheio de pó. Pra que serve isso aqui? Por que esse relógio tá fazendo ali, né? Ele media dilatação da coluna. Isso. Aí você tem que pegar aquela lá que ele media, ia na tabela e ver, não, mediu tanto, tanto de força de fechamento, isso. Mas nunca vi ninguém usando aquilo, é sempre no ouvido, eram baratos. Então, a pergunta foi pertinente sobre os moldes, porque assim, a gente percebe que, se a máquina evoluiu tanto, né, o molde ainda continua o mesmo, né? Você olha a concepção, olha, né, por exemplo, né, detalhamentos, pontos de injeção, e com tanta opção no mercado, a gente ainda não viu algo diferente, de fato, né? Eu tenho uma câmara quente que é diferente. Mas vamos voltar. Eu lembro, por isso que eu te provoquei. Exato, vamos lá. Então, eu vejo os moldes. Aí você vê molde, não, molde é barato, molde é caro. Sim. Primeiro, o molde, qual material que você vai fabricar? Para quanto tempo? Você quer ele vida eterna ou você quer ele molde para produzir 3 anos e acabou? Quantas cavidades? Então por que eu vou produzir um molde de 48 cavidades se eu vou para produzir só 5 dias? Então tem tudo isso daí também. Então pode ser apropriar tamanho de máquinas. Também tem isso. O fechamento, uma coisa que eu vejo complicado ainda
não se sabe calcular a força de fechamento necessária. Então, por que se faz então molde fechar praticamente placa com placa? Para toda a força da máquina aguentar. Aguentar ali. Então, mas se o molde precisa, a máquina é de 100 toneladas, se precisa de 30, você pode no painel colocar 30, ela vai fechar. Que nem eu trabalho com a Borsche China, uma ótima qualidade. Sim, sim. Você vai fechar, você vai simplesmente encosta a máquina. Tá ok? Encostou. Não travou, só encostou. Só encostou. Aí você põe no painel lá, eu quero tipo 30 toneladas de fechamento. Ela vai fazer automaticamente para dar os 30 toneladas de fechamento. Só que se você não souber que seu molde precisa de 30, você vai quanto? A máquina é assim, você coloca no máximo. Aí você mata o molde, mata a máquina e mata o molde. Você gasta energia elétrica à toa por não saber fazer um simples cálculo de força de fechamento. Ainda é uma cultura ainda que não foi instaurada ainda, né? A gente tinha começado uma época, eu lembro dos treinamentos em 90, em 2000, que a gente ensinava os cálculos e tudo isso mais. E isso foi se perdendo ao longo desses anos, porque o técnico também, na verdade, as escolas técnicas também baixaram um pouco a qualidade. O Senai perdeu um pouco de vamos dizer assim, de foco, né, no técnico também, mesmo por causa de medidas políticas, né, que a gente viu no passado, né, a própria retirada do colegial, por exemplo, que era o segundo grau, né, na época que se fazia junto com o técnico, saiu. Ficava inteirinho no Senai. Isso foi sendo perdido. A gente tinha, por exemplo, matérias, né, que eram aplicadas, né, física aplicada, química aplicada, e tinha máquinas e equipamentos, então você aprendia e ensinava, né, e se ensinava muito esses cálculos. Né, e hoje a gente percebe que com toda a tecnologia que tem, ainda falta um quê ainda de ensinamentos ali para o básico, né? Seria a base mesmo, a base tá faltando, né? O básico, né? Pressão, o que é uma pressão, o que é uma força, você tem uma velocidade abaixo da pressão e assim vai. Então, isso. Falta essas coisas. E os periféricos, o que você sentiu de periféricos lá fora nessa última feira? Periférico é uma coisa engraçada. Por que eu digo isso? Porque a pessoa vai escolher, não, quero a máquina a melhor, tudo bem, você escolhe aquela máquina. Aí depois você vai e escolhe o mais barato. Aí você vai no periférico mais barato. Já me chegaram o seguinte, uma vez eu quero qual que é o termoregulador que você tem? Eu tenho um padrão meu lá, 9 kW, tal, 600 litros, que é o padrãozão. Aí falou, não, tem uma versão para mim. Eu falei, mas me passa o código o tamanho do molde, matéria-prima, tudo, volume, para poder calcular qual que você quer. Eu calculei que tinha que ser mais ou menos 150 litros por minuto com, se não me engano, 32 kW. Eu falei, não adianta eu te orçar isso. Não, mas esse que eu quero aqui. O que eu uso aqui, na verdade. O que eu já tenho aqui, eu queria mais um. Assim. Aí o que adianta? Não adianta nada. Vai levar 3 anos para esquentar o molde e não vai conseguir trocar com eficiência. Não vai ter vazão suficiente. Aí, então, quando você quer calcular realmente quanto que o molde precisa, o pessoal nem consegue saber quanto que realmente de quilowatts. Aí você fala, não, mas para esse molde aqui é bom que você tenha 2 ou até 4 termorreguladores para cada área do molde e tudo lá. Ah, mas daí é muita coisa que você quer. Aí acha que você está querendo empurrar, querendo vender. Então, eu entendo isso, Pavese, porque assim, a gente sofre, por exemplo, nas consultorias, quando tem que qualificar uma máquina, quando tem que qualificar um equipamento, por exemplo, uma geladeira, né? Um alimentador, por exemplo, principalmente os desumidificadores, né, os secadores, e o cara fala, não, um secador serve, né, que é aquele que pega o ar ambiente, joga o ar úmido para dentro, aquecido, e ele não está nem sabendo que aquilo ali, ao invés de tirar a umidade, está hidratando, né? Você está hidratando o material ali. Se for em Manaus, então, você aqui hoje nós estamos com quase 70% de umidade no ar. Né? É um dia que, se você deixar abrir um saco de nylon aqui, deixar 10 minutos, você já não injeta uma peça. Né? Então, eu vejo assim, né, que hoje realmente existe uma preocupação. O foco hoje está realmente a máquina, virou um foco. Né? Os processos em si, eles acabam, né, na pirâmide invertida, né? Porque de tudo que você empurra para dentro, o técnico tem que carregar nas costas e vai afunilando em cima dele. Se vira, eu comprei, tá aqui, injeta. Te vira, daqui para frente eu quero peça. Não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo, né? Que nem o pessoal fala. E assim, eu vejo que tanto o molde ficou, em parte, um pouco esquecido, e o periférico é o que a gente está comentando aqui, é o preço mais baixo,
não sabe, não quer saber se vai atender ou não, compra ali porque vai precisar e a limitação fica à mercê, vamos dizer assim, daquilo que você tinha de dinheiro para pagar. Exato. Aí tem o seguinte, você vai falar então, não, porque o ponto de orvalho, você começou a falar em ponto de orvalho, a maioria já não conhece. Ah, já não quer nem saber. Então, aí você fala que eu tenho um equipamento que ele vem da Áustria, que ele mede 100% do tempo de orvalho. Então você sabe, ponto de orvalho está lá. Se ele subir, ele vai te dar um alarme, você sabe que para o nylon então já matou a produção. Já foi. Só que você não tem um aparelho que não mede ponto de orvalho, aí você vai perceber depois de muito tempo que a matéria-prima não está bem desumidificada. Aí o que acontece? Você já produziu, para PET então, você já produziu um montão de pré-forma, um montão de coisa, só lá na frente você vai perceber que perdeu um montão de dinheiro e que produziu um montão de lixo. Fez um monte de lixo ali, Porque você não monitorou um dado sérios, um dado muito sério do que é o ponto de orvalho para um desumidificador. E vamos também separar. Secador é uma coisa, desumidificador é outra, completamente diferente. Vamos separar uma coisa da outra. Secador, o que que é? Você pega um pellet, passa uma toalha por fora, enxugou e mandou. É isso. O desumidificador, você pega primeiro, desumidifica o ar por vários metros, desumidifica o ar, aquece ele na temperatura, de cada material tem sua temperatura, sim, passa por entre os pellets, o ar passando, ele vai absorver, vai querer equilibrar, equalizar, vai pegar a umidade de dentro do pellet e trazer para fora. Aí sim você está desumidificando o interior do pellet. Exato, está retirando a umidade que foi absorvida pelo polímero ali. Isso, e aí tem quanto tempo o senhor demora para... Eu falei, não tem esse tempo, não é eu que determino. O fabricante da matéria-prima, se ele fala que é 3 horas, 4 horas, eu vou seguir o que ele falou. Se meu equipamento durar meia hora, eu não posso falar isso. Sim. Porque o dono da matéria-prima, ele fala, o meu tem que desumidificar... 2 horas, 6 horas, 4 horas, é ele que manda. Exato, sim, perfeito. E o ar tem que ser bem desumidificado. Porque se você simplesmente tem um ar que passou lá, sem qualidade, está úmido ainda, ele falou, eu abro os poros e jogo mais água lá dentro. Exato, joga mais água lá dentro. E para a gente encerrar esse bloco aqui, para não ficar tão extenso, depois a gente vai voltar a falar mais, o que você viu lá fora que te fez pensar, o Brasil tem um potencial enorme, mas ainda no que a gente precisa acordar? Olha, aí é legal, eu vejo que lá fora, falando porque os alemães, porque não sei o que lá, é tudo a mesma coisa. Aqui o que falta mais é confiança, ousadia, tá ok? E saber que a gente pode fazer, porque eu vejo muita coisa, desenvolve e vende para ganhar dinheiro, desenvolve e vende para ganhar, aí o outro vai ganhar dinheiro eternamente e você ganha só um pouquinho. Exato. Então eu vejo mais ousadia, porque o brasileiro sabe fazer. Sabe. Ele é versátil. Sim. Eles têm, eu vejo lá, o alemão, por exemplo, o alemão, o suíço, mas ele tem que fazer aquilo lá, ele tem que fazer aquilo. Isso, certo? Fica muito à risca, né? Segue um protocolo para fazer a coisa. Ele tem toda a ferramenta para fazer aquilo. O brasileiro já não tem, então consegue ser mais versátil. Não digo a gambiarra geralmente atrapalha. Mas estou falando versatilidade boa. Que ele consegue sair e fazer uns ajustes, ótimo. Então a gente não perde nada lá para fora, certo? Em capacidade, mas perde em ousadia. Exatamente. Ousadia, eles têm que fazer alguma coisa, eles vão lá e fazem. Só que tem aço, tem de qualidade boa. Então falta tudo isso daí. E ousar mais, de querer fazer e aceitar o erro. A gente não quer aceitar o erro. Tem que ser sempre certinho. Quem quer sempre certinho fica lá para trás. Exato. Quem ousa consegue fazer melhor. Não tem jeito, né? Todo o aprendizado vem do erro, né? Eu acho que a maior parte do aprendizado... A gente aprende quando não erra, Sim. Mas aprende muito mais quando erra, né? Porque você vai querer entender o que aconteceu, vai investigar os momentos, os detalhes, as nuances daquilo que ocorreu. E eu acho que esse foco, né, que nem você falou, a ousadia de fazer e não procurar a perfeição, né? Porque a gente vê muito, né? O pessoal falando, quando tiver funcionando assim, aí a gente lança. Quando tiver fazendo isso, a gente põe no mercado. Não. Eu acho que o aprendizado ele tá aí, o erro tá ali. E outro, o cliente tem muito mais a agregar, porque muitas vezes aquilo que você está pensando não é a necessidade da pessoa que está usando. Ou ela não sabe que precisa ainda. Também. Porque ela não conhece. Não, e outra, né? Eu vejo assim, né? Como construtor de máquina, eu vi muitas empresas falirem por ideias que foram impostas no mercado. Sim. Né? Não, eu vou fazer a máquina desse jeito porque eu quero a máquina assim.
Não, você não quer a máquina assim. Insiste. Insiste. Bateu cabeça. E quando lançou a máquina foi um fracasso. Porque de verdade não era aquilo que o mercado precisava. Mas era a vontade de quem estava atrás da mesa ali que decidiu por fazer a máquina daquela forma. Porque ele precisava daquele jeito, achou que todo mundo ia precisar também. Exatamente. Então, isso foi muito na época de 90 ali, né? Entre 90 e 2000, onde as tecnologias do mercado começaram a progredir, né? Tivemos aí essa mudança para os CLPs, né? Em geral nas máquinas, e aí tinha todo aquele negócio de agregar o valor, e aí as máquinas subiram num patamar absurdo para a época, né? Porque depois teve o downgrade da abertura de mercado mundial. Que aí acabou com a tecnologia das máquinas, porque voltou tudo à década de 70, 80, tudo. Né? E a gente percebeu esse downgrade, mas o público em geral não, mas quem estava na máquina percebeu. Sim. Né? Na época eu trabalhava na Engel. Eu vendia injetoras da Engel, então a Engel é um Era top. O topo naquela época também. Então, e aí começaram a vir a chinesa, só que a chinesa que vinha com a qualidade lá embaixo, naquela época, tá? Sim. E era muita discrepância, só que era mais barata. Aí o pessoal falava, não, eu vou pegar 4 máquinas aqui enquanto compro só uma Engel. Só que ele pegava uma máquina Engel 100 toneladas e a chinesa ia pegar uma 150 por causa disso. 150, hoje não. Ainda tinha limitações de velocidade, pressão... Vazão de bomba, tinha um monte de coisa que não batia, né? Na verdade, para diminuir valor, né? Sim. Hoje eu vendo a Borsche. Sim. A Borsche é uma ótima máquina, tudo bem. Hoje é muito mais confiável. O que está lá no catálogo é que realmente ela promete. Isso sem dúvida. Versatilidade, tudo, agora, os crescimentos. Houve uma inversão, né, também, né? Depois de 2015, tudo. 2016, que começou a agregar tecnologia, a gente percebeu os principais concorrentes aí asiáticos vindo com máquinas mais, vamos dizer assim, já controles mais refinados, né? Você já percebia o close loop mais ativo na máquina, não era tão escondido, né? Você percebia que as velocidades já estavam correspondendo mais à realidade das máquinas nacionais, por exemplo. Então, foi uma evolução, na verdade, né? Além do que, eu vou para a China já faz uns 20 anos mais ou menos, tá? Então eu me lembro que eles não tinham muita tecnologia, tudo bem? Então tudo bem. Só que o que eles fizeram? Eles foram na Áustria, quem estava aposentado, contrataram. Isso. Pegaram a empresa lá, levaram para lá. E aprenderam. Claro. Certo? Aí vem para cá, vem uma máquina, o cliente aqui fala... Um exemplo nosso, por exemplo, eu vendo máquina de action blow. Primeira vez que eu fui lá, a máquina deles era feia. Sim, bem feia mesmo aí. Só que eu vou lá e falo, não, quero que você melhore aqui. Eles melhoraram. O que bom para eles, assumiram. O que não era bom, fica só para mim. Fica só para você. Tipo a NR12 nossa, que é bem rígida. Rígida, né? É só para o Brasil. Só a minha máquina tem isso daqui. A máquina que eles vendem até para a Europa, não tem tanta coisa que a gente precisa. Aqui vai para a China mesmo, mercado interno, então eles aprenderam tudo isso daí. Então, aí eu vou lá, a Garibê vai lá, o Pavés vai lá, eu quero minha máquina assim. O Giba vai lá, não, quero minha máquina assim. Eles aprendem. Então, aprenderam. De 20 anos para cá, bom, mesmo que você pega os carros lá, 20 anos, os carros de lá eram igual ao nosso. Hoje você vai lá, é brincadeira, os carros de lá. Vixe, mudou completamente, né? Até as rodovias de lá, Xangai, por exemplo, são vias elevadas de 6x6, cruzando toda a cidade. Então, é incrível. Houve evolução. Muita. Legal. Pavés, vamos finalizar esse primeiro bloco então. A gente volta daqui a pouquinho para falar aí sobre visões técnicas e o olhar sobre a máquina e a digitalização do processo. Então daqui a pouquinho a gente está de volta. Valeu. Obrigadão. Agora então, iniciamos o segundo bloco. Né? Vamos falar um pouquinho da visão mais técnica agora, né? De um olhar mais técnico sobre a máquina e a digitalização do processo. Eu vou tentar... A gente faz a coisa meio que caminhar, né? Meio que pro lado assim do digital, mas às vezes a gente volta no analógico porque é da nossa natureza, né? Mas eu vejo o seguinte, né? Pavés, você tem um olhar assim da máquina que poucas pessoas têm, porque assim como eu, você nasceu dentro, digamos aí, do fabricante da máquina. Sim. Né? Então a gente tem um olhar diferenciado. Você observa uma injetora trabalhando, o que você enxerga primeiro, né? Repetibilidade, ruído, vibrações, o comportamento da máquina. O que te atrai nisso aí? A primeira coisa que isso
antigamente sempre me doeu, e hoje ainda, essa máquina, ela tá fechando, ela bate. Isso para mim... Você vê a regulagem. Então, Não pode ouvir nada, a máquina tem que fechar, não importa a velocidade, ela tem que fechar sem bater. Por quê? Bateu, tem o cravamento, você estraga o molde, não tem? Bate, vai embora. Então, primeiro, ela tem que fechar suave. Tá, ok? Não importa a velocidade, ela tem, mas tem que ter um freio para fechar suave sem bater. Eu me lembro antigamente os moldes, que era puta, isso daí sempre doía. o dia inteiro ouvindo aquele barulho, nossa, era complicado demais, né? É a primeira coisa. Então, esse não pode ter barulho do molde batendo, ele tem que ser suave. Tá, ok? Em segundo, realmente, é repetibilidade. Outra coisa também que chama a atenção, que eu acho que é um erro que o pessoal faz, você tem um tempo de resfriamento molde fechado de 5 segundos. Aí o pessoal quer dosar a máquina em 1 segundo. Por que isso? Aí oscila muito. Aí então, se a máquina está fechando, está resfriamento em 5 segundos, dose em 4,5, 4,8. Por quê? Como eu vendo também os dosadores gravimétricos da Liad lá, da Ampacete, se eu tenho muito rápido, ele varia muito mais. Então, se eu tenho 1 segundo, ele variou 1,1, 1,2, a variação percentual é grande. Sim. Mas se eu tenho 4,5, 4,6, a percentual é pequena. Então, eu consigo muito mais precisão no meu dosador. Então, se eu doso melhor, a cor fica mais estável, fica melhor. E usa até menos master, né? Os menos master economiza energia elétrica também. Sim. Que eu não tenho que forçar tanto o motor. Exato. Então, tem que acabar com isso, colocar 100% ou 70% da rotação. Não. Primeiro eu faço o ciclo. Depois que eu estabilizei o ciclo, tempo de resfriamento, aí eu vou aumentando a dosagem para ficar quase igual. Para economizar a máquina, economizar tudo. Economizar o caixa de redução, tudo. Tem tudo isso. Economiza a máquina. Desgaste, né? Menor desgaste. Então você que é técnico aí, que está assistindo agora, ó, vai pegando essas dicas aí, porque a gente está falando de processo, né? Vai falar de coleta de dados, né? De sistemas e tal. Mas isso aqui é fundamental que você entenda, para que você possa regular melhor uma máquina injetora, né? Para que você tenha um resultado diferente daquilo que você já vem todo o tempo executando. Então, é fato, quando eu chego numa empresa, eu olho o RPM da máquina. Eu acho que a primeira coisa que eu bato o olho assim, né? Eu bato o olho na regulagem da máquina, eu também percebo esse lance dela dosar rápido e ficar parada todo o tempo de resfriamento. Esse é um ponto que eu também acho que pega pra mim, assim, né? Dói. E dói mais ainda quando você não pode falar, né? E isso, ainda mais quando não pode falar, né? Então, ainda mexendo com máquina ainda é complicado, porque você tá ali vendo como ela foi fabricada, como ela foi feita. Então, cara, esse movimento é o que mais consome energia, o que a bomba foi, vamos dizer assim, projetada para suportar, o motor, todo o esforço e tudo, e você vê o cara destruindo e moendo aquilo, dói aqui no coração. Vamos então, você falou uma coisa séria, vamos falar da fabricação. Uma máquina totalmente hidráulica, vai? Sim. Você tem o hidráulico do fechamento, você tem o hidráulico do encosto, da injeção, e tem o hidráulico da dosagem. Quando você faz os cálculos de velocidade por volume de óleo e tudo, é que você vai determinar qual que é o tamanho da bomba que você vai colocar. Sim. E você eu vou querer trabalhar com 150 bares de pressão, 240. Aí você vai determinar os diâmetros e volume de óleo, tudo bem. E nesses cálculos, sempre o que mais consome o volume de óleo é a dosagem. Exato. Tanto é que hoje em dia, com o avanço do servomotor, você coloca muito mais servomotores na dosagem, tá ok? E outro para o resto do funcionamento. Por quê? Você consegue baixar o tamanho da outra bomba. Da bomba principal e o servomotor dá conta da plastificação. Sim, e você consegue fazer movimentos paralelos, que com uma bomba só você não consegue. É verdade. Legal. A próxima pergunta, ela tem um pouco a ver, assim, mais com a parte da programação em si. Mas quais os sinais uma máquina te dá, mas que o técnico só percebe e aprende, né, olhando na verdade ali? Eu não sei se eu consegui me explicar. Então, quais os sinais uma máquina dá, mas que o técnico só percebe quando aprende a olhar de verdade para o equipamento? Vamos ver. Um dos pontos, primeiro, está começando a oscilar a injeção. E você, de repente, por quê? Você começa a injetar, aí ela falha, ou injeta bem, ou então dá rebarba, começa a oscilar. Tem variações de processo. A primeira coisa que você tem que ver
é a rosca. Quando você injeta, a rosca tem que ser firme e ela vai injetar sem se girar. Contínua, sem giro. Se você está injetando e ela está girando, é porque o plástico está voltando. Exatamente. Se o plástico está voltando, está forçando ela a girar, então é problema no anel de bloqueio. Isso é fatal. E o pessoal demora e acha não vai conseguir, ou desgaste mesmo na rosca. Sim, sim. Na rosca em relação ao cilindro, que é tão pequena a tolerância lá para vedar, que se está desgastado já, você não vai vedar, aí te dá toda a falha de injeção. Exato. Hoje eu percebo que algumas máquinas ainda conseguem pegar essas variações, por exemplo, olhando cota de colchão, né? Colchão, final, aí você tem tolerâncias, né, que podem ser atribuídas, mas quase ninguém usa, né? Essas tolerâncias de processo é difícil até encontrar uma máquina que esteja, por exemplo, com uma tabela de qualidade regulada, né? É, verdade. E lá tem a tabela, você pode colocar mais e menos, né? Isso influencia diretamente, que é sempre a nossa conversa, no recalque, no ponto de comutação. Exato. Que é tanto que a gente conversa no nosso grupo lá, né? No grupo que era do pessoal do WhatsApp. Exato. Então, isso aí tem a comutação. O que é a comutação? Injeção dinâmica, estática. E você percebe que toda vez que entra alguém novo, o foco volta normalmente naquele ponto em que a gente já tinha discutido com 1, com 2, com 3, e aí volta a mesma pergunta novamente. Incrível. Então essa percepção, eu entendo assim, né? Essa percepção do técnico ainda, ele não está envolvido 100% no digital. Né? E outra, se ele tiver 100% no digital, ele acaba também evitando de olhar para o mecânico. Né? Então eu vejo que muitos problemas que acontecem hoje, ou é por falta da pessoa não olhar para aquilo que está digitalizado, a sensibilidade, né? Também, que é olhar aquela tabela e ver realmente qual o parâmetro que está variando. Né? Então, muitas vezes quando eu vou resolver um problema, o cara fala: Gilberto, você não vai mexer na máquina? Eu falo: não, eu vim aqui primeiro observar o equipamento para entender aonde tem a variação. E se eu não for naquela tabela, eu não consigo enxergar aonde está aquela variação. E depois sim eu vou no mecânico, porque aí eu vou observar o movimento. Então, aí o cara fala: pô, mas você está olhando o movimento? Aí, é claro, eu preciso ver se ele está seguindo, né, a posição da régua, porque às vezes você tem uma escala ali colocada na máquina para você medir tudo. Então, é fato que hoje ou o cara puxa a confiança, vamos dizer assim, para todo o que está no comando da máquina, ou se ele ainda não criou essa confiança, ele cria os mecanismos para inspecionar isso de outras formas. Aí se você deu o exemplo lá no início do reloginho comparador da coluna, do estiramento da coluna, que tinha a tabela, né? Você percebe que ninguém usa as tabelas mais que tem na máquina, né? Então isso tudo vamos dizer assim, ele te limita em certos pontos em observação, mas ele também abre para você pontos de falha, por exemplo, que você poderia estar usando aqueles mecanismos para identificar problemas. Concordo. E indo nessa linha também, a máquina, vamos ver, o plástico, o que é? Uma máquina térmica. Por que eu falo máquina térmica? Pode ser hidráulica, elétrica, tudo, mas ela é térmica. Sim, Você sim. pega o plástico sólido, coloca no funil, no canhão ela vai transformar em fluido. Exato, derrete, né? Isso, você vai passar por um molde, fluido ainda, e no molde vai ficar sólido novamente, com o formato do vazio do molde. Perfeito. Se você está injetando algo fluido, ela tem um comportamento de fluido. Então, você está injetando, se tem uma falha, ou variando o colchão, pode ser o anel de bloqueio, pode ser desgaste na rosca, pode ser um montão de coisas, você tem que se perceber. Sim. Aí você vai no molde. O que eu vejo muita coisa lá no molde, quando tem galho, a pessoa injeta no galho, tem um furo de 5 milímetros, 6, 10. Só que quando vai na peça, tem um furo de 1 milímetro. Aí dá rebarba no galho. Pô, não é que está dando rebarba no galho, é que no ponto de injeção da peça não está tendo vazão suficiente. O plástico vai querer ir para algum lugar. Aí que força a abertura. Então, força na abertura, é verdade. E aí também uma coisa de desgaste do paralelismo da placa. Certo? Que eu vejo muito. Tem paralelismo, sim. Como é que você percebe isso? Qualquer deslocamento que tem alguma coisa, já vai desgastando a coluna. Sim. Isso é um alarme que está fora. Ou a máquina, ou o próprio molde. Por que digo no molde? Aquela placa de isolamento térmico eu acho essencial. Por quê? Quando você vai calcular um termorregulador, você pergunta: você tem placa de isolamento térmico? Sim ou não? Se tem, é só o molde. Aí não tem.
as placas da molde e as injetora, placas vão porque sofrer. transferência de calor. Então você entra também com a placa no cálculo. Aí você gasta mais energia para aquecer a placa. Isso. Então você tem que colocar a placa. Perfeito. Aí vai e coloca um Celeron. Celeron, ele absorve umidade, o óleo. Ele não tem a pressão, ele não aguenta a pressão suficiente. Tem que ser algum TVE, algum material feito para aquilo. Então o Celeron fenolite não serve para... Não gosto disso. Porque ele amassou um pouquinho. Amassou nada. Pô, 1/10 aqui, já saiu a coluna fora do lugar, já está desgastando mal, não fecha. Então é... É complicado, né? Bom, vamos lá, Pavese. Agora nós vamos entrar mais pro digital. Né? Você acha que a digitalização ajuda a máquina a falar mais alto, isso é, a mostrar mais detalhamentos, ou ajuda o técnico a ouvir melhor? Porque uma coisa é a máquina mostrar aquilo, outra coisa é o cara parar e prestar atenção e de fato olhar e ver o problema. Qual que é a sua opinião a respeito dessa parte hoje digital? Vamos lá. Eu acho o seguinte, imagine você querendo falar português e outra pessoa querendo falar chinês. Sim. Não vai ter comunicação. Você vai falar, ele vai falar, zerou. Acho que é a mesma coisa, se a máquina vai estar digitalizado, é maravilhoso. Hoje é tudo digital, ou quanto mais digital possível. Ótimo, maravilhoso. Só que se a máquina tem que falar uma língua digital, e aqui tem que entender uma língua digital. Então não adianta a máquina falar uma coisa que não ser treinado para isso. A digitalização veio para ficar. Isso não tem como, não vou querer. Não adianta você querer ficar. Eu também acho que veio para ficar. Certo. Então você tem que aprender. Então tem aquela linguagem da máquina, você tem que aprender como que vai ouvir a máquina. A máquina vai te falar, você vai ouvir, vai ter todos os dados lá. Que nem você comentou, você vai lá primeiro, você quer ver que a máquina está lá, analisar. Só que se você não soubesse analisar, que adianta você ver aquele montão de número? Então. Nada. Então você tem que aprender. Uma coisa que eu vejo muito errado ainda, a pessoa vai querer comprar a máquina ótima, tudo bem. Só que aí, não, treinamento, por que eu vou treinar? Se treinar naquela pessoa, ele vai sair e vai na outra lá. Se o cara sair e for para outra, ou uma coisa, você não está pagando bem, não está tratando bem o funcionário, porque ninguém vai trocar quando está bem. Só vai trocar quando está mal. Então você tem que treinar e cuidar para que ele goste de trabalhar na tua empresa. Então tem que ter treinamento, porque senão eu penso o seguinte, que nem a calculadora HP 12C, que é a financeira. Tá ok? Você está lá com ela, a financeira. Se der na mão de qualquer, o máximo que ele vai aprender é quando aprender a fazer mais e menos, e olha lá. E se aprender ainda, porque até para fazer mais e menos tem uma sequência lógica ali que você tem que usar. Então talvez você dê na mão e o cara não saiba fazer nada. É a mesma coisa que uma injetora de alto nível. Ou de bom. O cara, se ele souber, ele vai usar só no mais e menos lá e injetar uma pecinha lá e acabou. É só preencher peça, como a gente fala nos grupos aí. O cara só sabe encher. Ele não faz a passagem, processo, a comutação, né, os lances. Eu entendo assim, a digitalização hoje, ela é um mal necessário. Porque até então, né, a gente falou até nos outros bate-papos, né, e acho que é legal a gente retomar isso, e principalmente com o Albano, e eu também puxei a sardinha no Fábio, né, no podcast que a gente criou, porque assim, eu entendo que hoje o minério de qualquer industrialização está na coleta de dados. Sim. Porque ele mostra para você a maneira como você lidou com aquela produção. Isso como aquele item foi fabricado, independente do processo que seja, soprou, extrusão, injeção, estampagem, prensa, enfim, não importa muito, mas ele indica como você obteve aquele produto. E ele, com o Fábio, a gente falou muito dessa questão do comportamento, né? De como eu regulo a máquina, de como você regula uma máquina, e a digitalização ela veio para mostrar isso, veio revelar a maneira como você regula e como eu regulo. Então eu entendo também que o meu, eu não sei se é o mais certo. Da mesma forma que eu também não sei se o seu é o mais correto, a forma mais correta de se regular. Ou os dois estão certos também. Ou os dois estão certos. Ou os dois estão errados, né? Exato, e pode acontecer. Foi a discussão que a gente teve hoje pela manhã, nesse cliente que a gente foi em particular. Mas assim, quando eu coleto o dado e eu analiso esses dados,
isso me mostra o nível aonde eu cheguei com a regulagem e onde você chegou com a sua regulagem. O mais importante que eu entendo hoje são as resultantes. Porque não adianta você ter dados se você não analisar. Então, o resultado disso tudo é que talvez a minha regulagem seja economicamente mais viável do que a sua, em termos de consumo de energia, porém minha peça, por exemplo, fica mais pesada em matéria-prima. E a sua regulagem, por exemplo, consuma mais energia, mas a sua peça esteja mais leve. Quer dizer, na balança existe um equilíbrio, porém o comportamento mudou. Talvez se eu tivesse pensado, por exemplo, como você pensou, em não economizar tanta energia e ia buscar, por exemplo, uma velocidade mais elevada, uma pressão mais elevada para preencher, mas que a peça enchesse mais rápido e tivesse menos peso, eu conseguisse a regulagem melhor. Então eu vejo a digitalização como algo que vai mostrar isso. A sua característica, a minha característica e a característica da regulagem como um todo. E aí a gente vai conseguir observar, de fato, o que é bom. Qual é a melhor máquina para aquilo, por exemplo, né? É a pergunta que acho que você deve encarar todo dia. Toda hora. Todo cliente fala, Pavese, qual que é a melhor máquina para eu comprar? É uma Engel? É uma Porsche? É uma outra marca? Tem, E isso eu acho que hoje ele fica muito no feeling, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também do feeling, no terceiro bloco aí, a gente vai falar do feeling do técnico, né? Certo. Que eu acho que é um ponto que a gente toca em relação à inteligência artificial, que é também algo que é para botar o dedo na ferida, né? Mas, de fato, você estabelecer o que é bom, né? Ou o que é melhor, realmente ainda falta elementos para te dar base suficiente, não só, né, digitalizar o dado. Né? Não vou citar o nome da empresa, mas tem algumas empresas que já coletam os dados. Sim. Muitas coletam os dados. E aí a pergunta que vem para mim, né, nas visitas é, tá, e o que eu faço com os dados? Tá lá, beleza. Né? Tem o seu valor, e a gente está falando, é um minério. Sim. Eu estou cavando ali e estou buscando. Eu pego terra, eu pego cascalho, eu pego uma pedrinha de safira, eu pego um quartzo, daqui a pouco eu acho um diamante. Né? Então o dado é isso. Eu estar buscando tudo, juntando tudo isso, mas daqui a pouco eu tenho que começar a separar, começar a lavar, peneirar. Né? E aí é que está, acho que o lance. Né, desse ponto, né, que você mencionou. Não é só a máquina, o ser humano também importa. Total. Né? Sim. E o ser humano tem que também ouvir isso, né? Porque aprender a ouvir a máquina ou olhar para aqueles dados máquina, e sentir. Fazer parte. Exato, porque como você bem falou, a gente é do analógico ainda. É do ouvir, né? Muitas vezes eu estou na máquina e eu ponho a mão na máquina. Mão, a vibração dela. Isso, para você sentir aonde está dando pancada, aonde tem um amortecimento que não está legal, como o extrator está batendo. A rosca, se ela não está. Se não está. Exato, não está dando desgaste ou atrito em algum ponto. Né? E eu acho que muitos dos técnicos dessa nova geração não têm ainda esse feeling, ou não descobriram esses detalhamentos porque não tiveram oportunidade, às vezes, até de mexer numa máquina, né, onde a gente tinha um contato maior. Né? Hoje é só o comando, né? É só o comando e ponto. Eu não tenho muito contato com válvula nem nada, e às vezes está tudo muito escondido, né, Pavese? Não acha mais as válvulas, né? Isso é tudo carenado, é tudo protegido. Você nem pode pôr a mão, que a NR12 não deixa? Não deixa, nem as mangueiras mais, né? Porque às vezes a gente ia na mangueira lá atrás da máquina, enquanto o motor hidráulico estava dosando para saber como é que estava a dosagem, né? Era bem nesse gênero, né? E você falou de coleta de dados, não só no ciclo, quanto é que está, se está estável ou não. Acho que dá para ir além também. Por exemplo, conversando com um amigo, tem o seguinte, era um molde de 8 cavidades, para trabalhar, peça grande, trabalhar com 5 segundos. E batia o molde, 5 segundos, máquina ótima, tudo bem, não batia tanto, mas ali um tempo, tem que fechar uma porque saiu rebarba, não sei o que lá, tem que fechar outra, tal, assim vai. Aí ele entrou, e aí o que acontece? Você fecha, não, tem que trabalhar, então com 5 segundos, fecha uma cavidade, fecha outra. Não, tem que produzir. Espaço, Exato. Aí ele entrou e falou, não, tira esse molde e reforma ele todinho. Reformaram e colocaram lá,
ele colocou para trabalhar com 7 segundos. Você tá louco? 7 segundos? Pô, muito maior. No final do mês, ele tinha muito mais produção que colocavam com 5. Então essa coleta de dados não é só no ciclo, 5 segundos batido, tá bom, sim, tá ótimo. Não, é igual o meu diretor, meu cunhado fala, Herbert, que é a história também do plástico. Ele sempre falou que o que interessa é peças boas produzidas no final do mês ou no final do dia. Não o quanto que a máquina simplesmente bateu. É isso. Esfolar a máquina. Você está esfolando a máquina, está sacrificando molde, está sacrificando elementos, porque você quer garantir um ciclo e aí, no final das contas, a manutenção sai mais caro do que o que você tivesse ajustado melhor o tempo, ajustado melhor o processo. Economiza molde, economiza máquina, tempo, tudo. Sim. E a produção é maior. Então não quer dizer que um ciclo pequeno te dá maior produtividade. Isso não é uma verdade absoluta. Não é fato, porque é a disponibilidade aí da equação que a gente, o Albano tanto ressaltou, né, do cálculo do AE no primeiro episódio aí. Quem não assistiu, assista, porque tá muito legal também, vale a pena. Tá bem explicado, é sensacional. E você tratar a disponibilidade, né, porque assim, quando você fecha uma cavidade, você deixou de produzir. Sim. Né? Aquilo, em relação ao tempo que você tinha, já não existe mais. Então, olhando para isso, né, moldes que são... Eu cheguei em empresas que 50% do molde fechado. E aí você fala, cara, que adianta eu coletar aquele monte de dados se tá tudo fechado as cavidades? Né? Então para tudo e volta no início. Né? Tira o molde, arranca o molde de lá e fala, vamos fazer uma manutenção. Vamos ajustar isso aqui e vamos começar do zero de novo. Coletar dados de processo errado, não vale nada. Não adianta de nada. Isso é fato de verdade. E você falou uma coisa, os dados. Tem que ser sempre para quem, o que e quando. Você vai coletar o quê? Você vai coletar esses dados todos e dar para uma planilha, o cara vai pegar e guardar. Sim. Guarda quanto tempo? Para quem? Se ninguém vai consultar aquilo, aí não vale de nada. Isso. Porém, se você vai... Porque gerenciar é trabalhar com dados. Se você quer gerenciar bem, precisa de mais dados reais. Dados também que você tem lá só para fazer de conta também não adianta nada. Tem que ser dados verdadeiros. Aí você pega os dados. Aí não adianta também que ter o dado. Eu tenho lá um ciclo de 10 segundos. É isso que eu queria? Eu vendi com 10 segundos? Não, vendi com 8, já estou perdendo. Vendi com 12. Sim. Pô, então, tudo bem. Mas esses 12 estão me dando realmente a produtividade que eu quero ou uma hora está quebrando mais rápido? Então tem toda essa conta que tem que fazer. Então são os dados, levantou os dados, trabalha com eles, vê o real pelo desejado, aí você trabalha. Verdade. Aí você vai ter a produção no final do mês, você vai ver se você ganhou, seu PV tá bom ou tá ruim. Tá ok. Mas só trabalhar e ter os dados e também não trabalhar com eles não vale nada. Também não adianta de nada. Aí você pega, vou pegar esses dados e colocar na nuvem. Colocar na nuvem hoje em dia, qualquer drive aí faz. Agora você vai armazenar. Aí tudo é igual ao teu computador. Você pega, tem dados lá de 2010, tem fotos de tudo que você nunca viu, não mostra pra ninguém, tá então, lá. Mas você aí você, tá pequeno, agora você vai comprar outro HD. Isso pra gente já é fácil. Imagina para uma empresa. Aí contrata data center, tudo para armazenar. Durante quanto tempo? Para quem? Quem que vai acessar aquilo lá? Sim, sim. Aí tem dado guardado que o produto já acabou, os dados são guardados. Exatamente. Agora, se é uma automobilística que depende de uma rastreabilidade, aí é outra coisa. Você já produz, tem um lugar que produz peça e a montadora já sabe que você produziu aquela peça boa. Então, é mercados e mercados. Tem uma questão aqui que eu acho que é bacana de a gente começar já a botar o dedo na ferida, já pra gente já partir por terceiro bloco, porque a gente vai esticar, acho que é essa a resposta aqui. Vamos lá. Você acredita que a digitalização é mais uma mudança de mentalidade do que de tecnologia? E por quê? Deixa eu tentar te colocar no contexto para que você entenda o que eu estou querendo extrair aí da tua mente aí e para a gente tentar abrir a cabeça de algumas pessoas. A gente está falando de resistência, né? Você lembra da geração do celular, quando era o tijolão, né? Que tinha só aquela telinha, o bip, que foi uma evolução, né? Foi uma revolução na época, né? E hoje a gente percebe, né, que dentro de um processo produtivo a gente tinha partes digitalizadas.
Só que elas eram perdidas ao longo do dia, às vezes, porque a máquina enumera para você os ciclos, muitas vezes. Só que se você bobear, você deixa escapar. Ela enumerava, por exemplo, 2.000 ciclos, você já se perdeu ali. Então, na tua opinião, Pavés, você acredita que a digitalização é mais uma mudança de mentalidade ou ainda tem a ver com tecnologia? Olha, assim como o CAD era uma tecnologia e veio, e tinha gente que queria e outros que não queriam. Ainda queria continuar na prancheta, né? Exato. Então, eu acho que sempre vai ter a tecnologia vindo, vai ter aquele que quer e aquele que não quer. A frase que eu mais odeio na vida é: eu sempre fiz assim. A pessoa que fala isso parou no tempo lá atrás. Então essa frase para mim não pode existir. Então é uma mudança de cultura, sim. Sempre é mudança de cultura. Sempre. Porque até não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas. Então se quer mudar alguma coisa, você faz a pergunta: por que eu não posso fazer diferente? Onde que estou? Então, digitalização veio para ficar. Sim, pronto. Então você tem que se apropriar da cultura, você tem que conhecer a tecnologia e mudar a tua própria cultura, aceitar que vai vir agora. Não vou, agora tem algo vindo IA, doidado por aí, de vários itens. Não vou querer nunca usar IA. Pô, tem IA, você tem que usar, você pode usar para o teu benefício. Só que a IA, ele vai responder perfeitamente a pergunta que você faça. Se você não souber fazer a pergunta, tua resposta nunca virá correta. Então, primeiro, você tem que estudar para aprender a fazer a pergunta para te dar a resposta correta. Então, aí tá certo. Só que se não estudar, não adianta fazer qualquer pergunta para ela, provavelmente a resposta venha pela metade ou não vai te atender. Aí você vai falar que ela não presta. Aí não serve. Você que não fez a pergunta correta. Ou você não tem a base de dados recomendada, por exemplo, para te responder da forma correta, né? Eu, quando peguei o ChatGPT pela primeira vez, foi assim algo que eu falei, cara, isso aqui não é nada daquilo que estavam pintando. Porque é inteligência. Ele não é inteligente. Ele tem o conhecimento. Né? Não, ele na época, né, quando ele começou a funcionar, ele ainda não tinha todo aquele conhecimento. Ele é uma caixa vazia, na verdade. Né? É como se fosse um bebê. Né? A gente está tratando uma criança. E a criança você começa a ensinar. Né? A falar, aos gestos, o sim, o não, por exemplo. Né? E quando eu achei que eu ia chegar naquilo, ia perguntar para ele o que era um recalque, ele ia me falar o que é, né? E eu tive respostas que eu nem imaginava que eu iria ter, né? Aquilo me frustrou de uma forma onde eu falei assim, cara, de fato eu preciso entender como eu vou lidar com isso. Como eu vou perguntar? Como eu vou lidar com essa situação. Porque assim, se ele não sabe o que eu quero, ele também não pode me responder como uma pessoa qualquer. Eu vou pegar alguém que vou dar um exemplo bem esdrúxulo, né? Alguém que monta carros alegóricos de carnaval e eu vou fazer uma pergunta de máquina injetora. Né? São universos completamente diferentes, né? O que você falou, o que é o recalque? Ele vai falar uma pessoa recalcada, tal, alguma coisa. Isso, que tenha inveja de alguém e tal. Então, é você que não fez a pergunta correta, não fez a pergunta na extensão. Isso, ou não deu amplitude para ele buscar a informação de forma correta. Ou então não ensinou ele o que você quer exatamente. Sim, porque ele é uma criança, ele está aprendendo, então tem que ensinar. O mundo é enorme. Eu quero uma resposta nesse contexto. Isso, a gente chama de guardrails, né? Quando você limita, né, a saída, é o guardrail da estrada, para você não escapar. Eu quero que você foque nisso aqui, né? Para ter a tua resposta que você precisa. Exato, Senão vem uma pergunta tão abrangente que não vai te dar. Então. Porque eu me lembro, se tem uma ideia, voltando, antes de ter até internet, que só naquela época nós tínhamos que ir lá para a biblioteca. Não uma Barça, ou na biblioteca mesmo. Aí lá na faculdade, o que é debêntures? Eu lembro direitinho na área de administração. Fomos lá na faculdade, tinham livros que era da época de 1890, alguma coisa, então coisa antiga. Então você tinha que escolher os dados. Livro aqui não serve, leia aqui, passava, escrevia e tirava cópia, e assim vai. Pesquisava 6, 7, 8 livros diferentes para chegar, às vezes, tirar um texto. Exato. E aí tem que tirar da tua cabeça. Hoje em dia, o que é tal coisa? Põe na internet do Google, já vem. Já era ótimo. E hoje que a internet também vai.
Só que até no Google, se você não escrever a pergunta correta, não vem correto. Não vem correto. Então as perguntas têm que ser bem feitas. Então, para fazer uma pergunta bem feita, você tem que estudar. Uhum. Então, se você não estudar, aí não, então, toda a tecnologia começa de você. Ela Sim. é ótima para te ajudar, mas Exato. nunca fazer por você. Exato. Bom, e para a gente fechar esse bloco agora, vamos fazer uma pergunta já para a gente já engajar no terceiro bloco para falar do que é a vertente humana e a tecnológica, né? Depois de tudo que você viu nas feiras aí fora, qual é o futuro da injetora digital? É mais sensores, mais inteligência, mais autonomia ou mais consciência humana? Acho que um pouco mais de autonomia, muito mais sensores, tá? Porque os sensores, hoje em dia, sensor de pressão, sensor de posição, se até o robô colaborativo hoje, a injetora também você consegue até ajudar alguma coisa assim também, tá ok? Aí eu penso o seguinte, hoje em dia, o volume de injeção, você tem que pegar, calcular tudo o volume de injeção, você tem a rosca e tal, você tem que ficar calculando, ou então tentativa e erro, quanto dá, recalque e tal. Acho que isso aí, dentro da máquina também vai ajudar, você coloca lá, eu quero, meu produto ele vai ter, ou então já vem até no desenho, que hoje você faz o molde, manda para a ferramentaria. Então já tem tudo, o CNC, já tudo programado lá para ter isso. Ele pode mandar também esse desenho lá já para a injetora. Ela vai saber o volume, tudo, espessura de parede, vai achar, vou ter tudo, pressão de injeção ideal, vou ter que dosar tanto. Ela vai ter início, igual o SolidWorks, Mold Flow. Ele calcula tudo, perfeito. É ótimo. A injetora vai ter alguma coisa assim, então você vai colocar o desenho lá, ele vai puxar o desenho, já vai dar a injeção, pressão, alguma coisa, a menos de início. Isso eu vi em 2022, né, a Engel fazendo isso nas máquinas, põe o desenho, põe a simulação e ela já faz uma pré-regulagem, já ajusta em função do que foi retirado da simulação, o processo, e aí, pelas resultantes que ele vai obtendo, de acordo com o preenchimento de cavidade, passagem e tal, ele vai reajustando a máquina. Então hoje é o que você falou mesmo, o futuro ele está ligado à sensorização, à autonomia, né, Pavés? Autonomia, transferência de dados. Mas sem descartar o ser humano, porque ainda existem ainda as autorizações, né? Porque nem sempre a inteligência está olhando para o todo, né? Às vezes ela está focada só naquele ponto, mas o externo, né? Que nem o pessoal falava, e as cavidades saíram do molde? Né? Sem extrair a cavidade do molde, você, né, não faz nada, né? Você tem que ter uma interferência humana ainda ali. A sensibilidade, né? Que sempre faz a diferença de um profissional para o outro, é a sensibilidade. E aí o que a gente vai falar é o feeling também, que a gente vai falar no próximo bloco aí. Então a gente volta daqui a pouquinho, depois da vinheta do intervalinho aí, a gente volta para falar a respeito aí, né, do lado humano e do lado das inteligências aí, vamos falar do feeling técnico. Valeu. Até daqui a pouquinho. Até mais. Terceiro bloco aí, para acabar agora com o interrogatório. Para a gente acabar com o interrogatório, a gente vai falar agora de um pouco do lado humano, tecnologia e inteligências, né? E assim, né, se tem algo que acho que você conhece bem, é que nenhuma máquina funciona sem gente. Nada, né? E agora que a gente vive num mundo onde a máquina está ficando cada vez mais inteligente, né? Aí vem algumas perguntas que eu queria te fazer. Então a primeira delas é assim, o que você acha que assusta mais as pessoas? A tecnologia avançando ou o medo de descobrir que a gente estava fazendo tudo errado? Porque, de fato, eu encaro isso nos treinamentos, por exemplo, né? Porque é comum você olhar para alguém que está regulando uma máquina, ele como a gente fala historicamente, né? Só para tipo, contextualizar. Regular a máquina que nem nos anos 80 não é a mesma coisa que hoje. Você tem um comando eletrônico, você tem outros recursos ali. Então, qual a tua opinião disso aí? Olha, eu penso assim, você falou que a máquina não trabalha sozinha. Sim. Aí você vai falar, não, mas tem lugares que é luz apagada, funciona sozinho. Então, sim, nesse momento de trabalhando assim, sensores, tudo robô, funciona sozinho, perfeito, está tudo já ajustado. Mas antes, até chegar esse momento, teve que ter o ser humano programando, desenhando. Então, até chegar esse momento, teve tudo um ser humano fazendo e tinha tecnologia, IA, tinha tudo por trás disso. Sim. Até chegar esse momento.
Então, isso daí teve que ter muita cultura, muito aprendizado, engenheiros, pessoas, o operário. Então teve muita gente trabalhando nisso até chegar esse momento. E ainda tem alguém que vai, de vez em quando tem um problema na máquina, alguém vai consertar. E esse cara que vai consertar tem que ter o mesmo conhecimento de tudo que foi elaborado. Senão como é que ele vai chegar lá, esse robô, o que ele fazia? Então ele tem que conhecer também todo o processo na hora do reparo. E se chegou para ser um dedo duro, eu acho que, se está falando que vai fazer errado ou não, acho que ele vai te ensinar, ele vai te ajudar. Aí vale de você aceitar que seja ajudado. E não, sempre fiz assim. Exato. Não, tem que aceitar. E querer melhorar sempre. Isso daí está para te ajudar, não para te falar que você é ruim. Não, você sempre fez bem, deu certo, ótimo, perfeito. Mas você pode fazer melhor. Aceite que possa fazer melhor. Isso que é o bom. Então a tecnologia está sempre para ajudar. Se você falar que não quero, não serve, você vai ficar sempre no passado. Então. É como sempre faz. Você tem que, se quiser se manter no topo, tem que sempre mudar constantemente. Porque se você para, você regride. Aprender, né? Aprender, mudar, né? Fazer diferente, ir atrás de outras coisas. Ousar. Né? Ousar. A palavra certa é ousar. Ousar. É o que a gente falou dos moldes lá atrás, Sim, lembra? Que você tudo. falou, pô, as ferramentarias, elas precisam ousar mais. Isso é verdade, né? Então, o ousar, acho que é a palavra que cabe aí nesse ponto. Imagina se você não ousasse, que você ia estar lá atrás ia ainda. estar estagnado então, lá atrás ainda. Você ia conseguir treinamento se você não ousasse? Não. Você Nem teria aberto a empresa, né? A escola do plástico aí e tal, para ajudar as pessoas também nesse sentido. Então, acho que o ousar realmente é o fato que muda, né, um pouco essa questão aí do que a gente tem como percepção e descobrir que está fazendo errado também é uma forma de aprender. Sim, Então querer melhorar. De melhorar. Uma coisa, você tem que ousar. Uhum. Porque, com certeza, quando você se permite ousar, o que você vai mais ouvir falar, por que você abriu? Isso daí não dá certo. Por que você fez isso? Nunca vai dar certo. Nunca. Se fosse para dar certo, alguém já teria feito. Tem essas palavras também que acho, para te ajudar, dificilmente, mas para falar... Para botar o dedo tem um monte. Para falar que você não vai dar certo, que você está fazendo errado, outro verdade. já teria feito se fosse verdade. Incrível. Bom, aí tem uma segunda pergunta que eu acho que realmente a gente respondeu usando parcialmente agora essa primeira, mas assim, você acredita que a inteligência artificial vai substituir alguém ou vai revelar quem realmente tem domínio do processo? Eu acho que parcialmente a gente respondeu quando você falou da fábrica de luzes apagadas. Né? Ela pode substituir alguém em um certo momento. Né? Então vamos explorar um pouco mais, vamos falar um pouquinho mais disso aí. Vamos lá, robô. Quando começaram máquinas com robô, e o robô veio para tirar o trabalho das pessoas. E vai ter tudo máquina com robô, não vai ter que ter mais operador. Isso logo no começo. Isso aconteceu? Não. Tem máquina que tem robô? Sim. Porque fica o ciclo mais estável. Exato. Isso. Então, porque quando a pessoa tinha que abrir... Antigamente, você podia abrir a porta e a máquina está trabalhando e depois ela abria sozinha. Hoje é proibido isso. Certo? Mas antigamente, você abria... Aí depois, quando você fechava, que ela já vinha automaticamente. Exato. Então, hoje, isso é proibido. Só pode abrir a porta depois que a máquina já abriu. Isso é ponto... Tem que ser assim e acabou. E o robô vem, tira a peça, então o ciclo fica mais estável. Porque a pessoa abria... conversava, olhava alguma coisa. Então o ciclo ficava variando toda hora. Ciclo variável, peça variável. Tá ok? Então, qualidade não está assegurada de alguma forma. E você vê em mesmo lugares que tem o robô ainda, o robô vem e coloca aqui. Aí tem uma pessoa que tem que ir lá, coloca um saco plástico, coloca no... Então não eliminou. Ou inspecionar a peça, né? Fazer operações de medição, por exemplo. Então não eliminou toda a mão de obra que nem se falava antigamente. Isso não vem. Falar que uma IA vem substituir todo o ser humano também não é verdade. Não. O ser humano ainda vai estar lá, seja em níveis diferentes. Sim. Tá ok? Ele tem que ter mais conhecimento para trabalhar mais, mas isso vai forçar também a ter mais conhecimento. Estudo. O argumento acho que tá mais voltado assim, né? Hoje eu levo um dia para analisar, por exemplo, 1000 dados que foram feitos numa máquina. Ela vai me substituir? Não, mas ela vai me auxiliar a analisar esses dados que eu levaria um dia em menos de 1 minuto. Eu concordo contigo, porém,
Você vai ter que ensinar a IA, Sim, você vai ter que sim, falar sim, para sim. ela o que você quer analisar. O que eu quero analisar. Então você claro, vai dar claro. uma tabela para ela, você fala, compara essa com essa e me fala onde estão os problemas, para você focar no problema. Exatamente. Você tem 1 milhão de dados. Ainda assim precisa do ser humano. Sim. Aí você fala, não, me fala o dado que está discrepante para eu atuar naquele lá. Perfeito. Porque hoje em dia, você vai lá, você atua muito como, digamos, apagar incêndio. Aconteceu o problema, você vai lá e faz. Aconteceu o problema, você vai lá e faz. Se tiver os sensores, o desumidificador deu problema ponto de orvalho, tá lá, opa, você nem produz peça ruim. A máquina desgastou, você não produz peça ruim. Então acho que você vai deixar de produzir peça ruim, vai corrigir e volta. Então esses dados que tem que... Porque produzir peça ruim é ruim, você produz peça, o OIE vai lá para baixo. Você produziu e perdeu o dinheiro. Perdeu tudo. Então se você consegue antecipar, é ótimo. Por exemplo, um termorregulador que eu vendi que ele monitorava a vazão. Colocava lá, aí o cliente produziu a peça linda, um visor de carro. Só que na hora da montagem não estava encaixando. Aí o que estava? Aí viram que estava entupindo. Aí colocaram o meu termorregulador que media a vazão. Aí ele viram lá, ia caindo a vazão, porque ia entupindo, opa, chegava a tal ponto ele dava alarme. Destruía o molde e voltava. Deixaram de produzir peça ruim. Sim. Porque não é isso. Produzir peça ruim, não é isso. Você produziu uma peça ruim. Só que aquilo vai para uma montagem. Ixi, está ruim. Só que até você voltar a desobstruir o molde tudo, você tem uma lacuna. E até enxergar, achar o problema, né? Esse então, é o ponto. Até achar o problema, corrigir o problema e voltar a produzir peça boa para chegar lá, já tem uma lacuna enorme. Então isso daí que os dados que você vai ter, então tem que ter sensor? Tem. Isso sim. Aí fala, que nem falamos do molde. A vazão do molde. Você quer tudo numa injetora, você quer uma injetora maravilhosa. Você monitora a temperatura do molde, você monitora a vazão de água? Não. Não. Aí você vê lá a temperatura do molde. Cavidades. Cavidade 1, uma temperatura, cavidade 30, outra cavidade, outra temperatura. São peças diferentes. Sim. Então, aí uma monta, outra não monta, uma trava, outra não trava. Você tem uma qualidade boa em uma, péssima qualidade na outra, porque fez lá um monte de ponte na refrigeração, não observou vazão, não observou temperatura. Então, Tá controlando, às vezes está controlando por um termorregulador, mas fez um monte de ponte, ela ligou tudo errado. Então vamos dividir também uma coisa de controlar e monitorar. Sim. É diferente. Controlar, você põe a temperatura lá que você quer. Monitorar, saber se a temperatura que você quer está na temperatura correta e se a vazão está correta. Exato. Muita gente não sabe nem monitorar a temperatura de um molde no sequente a vazão. Quanto de vazão que eu preciso no molde? A temperatura de entrada menos temperatura de saída tem que ser um delta. Para um polietileno uns 10 graus, 8 graus, para um nylon 5 graus e para um PK no pique de 2 graus. Isso está ligado diretamente à vazão. Quanto maior a vazão, menor o delta. Só que se eu estou lá trabalhando e de repente entope alguma coisa, por qualquer motivo que seja, eu já matei aquilo lá. Então vai dar uma dimensão diferente. Vai ser outro produto. Então, no mesmo molde pode ter vários produtos porque eu não monitorei. Ou então estou produzindo já errado porque eu não monitorei a temperatura. E ninguém monitora a temperatura de molde, vazão. É difícil, né? Então, aí você fala de IA. Perfeito. Adianta eu pegar e ter todos os dados. Tá ok? Tem todos os dados da injetora. Só isso também não vale. Por quê? Eu tenho que ter dado do processo. O que é o processo? Injetora, perfeito. Molde, vazão e pressão e temperaturas. O meio ambiente fabril, né? Que a gente chama que são os periféricos ali. Então, o controlador, o chiller, por exemplo. O chiller, temperatura da água, a pressão, a qualidade da água. Não adianta você ter uma vazão tudo lá se a qualidade você está bombeando barro para o molde. Exato. Não adianta. O ponto de orvalho, o termorregulador, então tem que ser tudo interligado. Sim. Se você... Porque você vai ter que rastrear também para entregar uma peça boa. Aí de repente retornou do mercado uma peça ruim. Por quê? Aí você vai rastrear. Mas a máquina estava com a pressão certa. Qual é o ponto de orvalho? Não sei. Qual que era a temperatura do molde? Não sei. O que adiantou você ter dados parciais? Ou você tem tudo ou não tem nada. Ou não tem nada. Porque ter dados parciais não vai te ajudar. É verdade. Você não vai ter, quando voltar na rastreabilidade de trás para frente, você não vai achar o problema. O que adiantou você fazer? Ou faz tudo ou não faz. Fazer meia boca... vai mostrar o processo parcialmente, mas às vezes o problema vai estar escondido num ponto onde você não vai conseguir enxergar. Exato,
Exatamente. Bom, Pavés, existe aí algo que só o ser humano consegue interpretar, mesmo com toda a IA e digitalização, né? E o feeling ainda tem espaço? O que você acha disso aí? Sempre vai ter espaço. Isso não vai substituir não, nunca. Né? Que nem, o primeiro curso que eu fiz na Alemanha em 94 foi de polimento. Tá. A pessoa perguntava, dá para fazer polimento de molde? Vai ser tudo automatizado? Eu ainda acho que não. Porque tem níveis de polimento, tem tipos de aço, tem problemas que você vai encontrar, e tem saída de peça também, a geometria de farol, por exemplo, tem tudo, uma dioptria, tudo tem que fazer lá no farol. Então, não vai substituir aquela habilidade. Você pode sim polir uma peça em máquina, uma torneira, por exemplo, que são peças equivalentes, aí você põe lá na máquina, vão sempre iguais, perfeito. Sim, sim. Uma erosão, por exemplo, hoje em dia, ela sai muito bem polida. Máquinas de alta velocidade sai muito bem espelhado, tudo direitinho, perfeito. Vai ajudar, o desvio de forma vai diminuir muito. Mas ainda o que tem que ser polido realmente, um espelho ou do farol lá, a lente, tudo lá, que não é uma lente. Né, refletivas, né? As refletivas, por exemplo. E a capa também. Sim. Eu via muito lá no passado. Defletores, né? Isso. Que chama, Do passado eu me lembro direitinho que era de vidro. Isso. Isso, de vidro, por quê? Então, aqui era só uma lâmpada, tinha um côncavo e a lâmpada, e o desvio da lâmpada era feito no vidro. Exato. Eu lembro lá que o cara entalhava o aço um por um para fazer o vidro direitinho e tal. Aí no molde tem um banho de cromo. Eu ficava ruim, tinha decapagem, cromo de novo voltava. Então é tudo isso. Direitinho da Arteb, Polimatic, tudo. Que eu montei o sistema de polimento lá na CBE, na Arteb, na Astra, tudo lá. E aí depois veio o plástico. Então aí agora o plástico tinha a lâmpada, ele desviava aqui e é só uma capa plástica em cima. Só que o policarbonato sempre teve, só que não dava certo porque ele risca fácil. Sim. Só foi possível quando fizeram um verniz por cima para ele não riscar mais. Então tem toda essa tecnologia e evolução dela. É por isso que quando você vê um farol, o pessoal fala, não, só lixar que fica bom de novo, você matou o verniz. É verdade, né? E se o técnico aprender a pensar como a máquina e a máquina aprender a mostrar o que sente, né? Em que ponto você acha que eles vão se encontrar aí, nesse lance toda da tecnologia aí? Olha, eu estava vendo agora, já tem robô que anda como ser humano. Sim. Até duvidaram, eles foram lá e pegaram o vídeo, cortaram, mostraram que é um robô. Exato, eu vi isso ontem. Apareceu ontem nas redes sociais, realmente o pessoal colocou lá o robô humanoide e tal, e aí depois no final eles vão cortando as peles, né, os tecidos ali para mostrar. Porque duvidaram, acharam, não, uma pessoa que está lá dentro. Uhum. Então, dá para evoluir? Dá. Só que quem fez esse robô? Foi um ser humano. Então, aí você vai ensinar ele consegue evoluir bastante, sim. Só que vai ter que ter alguém que ensine a fazer. Tem que faça a pergunta e ensine o que ele tem que fazer. Então esse ponto em comum é justamente essa evolução. Sim. Né? Para eu evoluir mais obrigatoriamente. O dilema da Tostines, lembra? Lembro. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Lógico, o ser humano precisa da evolução, assim como a IA vai gerar essa evolução para que ele possa entender, né, de fato os problemas que talvez passou despercebido ou em algum ponto, né, que nem você falou, a pergunta certa move o mundo inteiro. Sim, né? Então, de fato, realmente eles se encontram em momentos onde realmente precisam evoluir. E assim, vem a tecnologia, alguém vai e inventa a tecnologia, vem aqui. Alguém aqui tem que aprender. Sim. Alguém inventa mais, vem para cá. Outro aqui tem que aprender. E assim vai. E assim vai. E assim vai. A escadaria continua, né? E você tem que aceitar. Se você não aceita, você está aqui embaixo, vai ficar obsoleto. E pra gente fechar agora, aí eu vou deixar livre para você. Faça uma provocação aqui para quem nos está assistindo agora. Sobre o futuro, coragem, enfim, né? Tecnologia, ousadia. Então, eu deixo aberto para você falar aí agora. Provoque a galera aí, vamos lá. Eu acho o seguinte, ficar em casa achando que já sabe tudo, isso é utopia. Não tem como saber tudo, é impossível. Ainda mais hoje que é muito rápido. Então você tem que pegar um tempo seu, a gente aprendi que é afiar o machado. Então tem que afiar o machado para cortar mais árvores. Se eu fico só cutucando, com uma machado não afiado, você vai deixar de cortar muita coisa. Então
Isso aí chama de estudo. Tem que estudar, ir à frente, conhecer, e conhecimento é infinito. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E não tem a idade. Eu estou estudando agora também, brincando, venho para cá, feira. Tem que, é eterno, é gostoso aprender. Só que aí você vai à frente. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. E não tem que ficar limitado ao plástico. Estou no plástico aqui. Porque não adianta, estou no plástico, mas eu tenho que aprender mais plásticos, mais de servomotores, mais de parte hidráulica, mais de velocidade. Por que tem o servomotor? Qual a diferença do servomotor do motor antigo? É o servomotor e o motor AC com inversor de frequência. Tudo isso daí. Muda, né? Muda, a forma como a máquina trabalha. Então, e você também entende por quê? Bom, servomotor 0 a 3.000 RPM em milissegundos. Aí, não, mas você consegue variar do motor AC. Só que a resposta dele é muito mais lenta. Então, tudo isso daí faz parte da evolução do conhecimento. Vale a pena colocar motor AC? Vale a pena colocar motor inversor de frequência? Vale um servomotor? Sim. Umas máquinas totalmente elétricas é melhor que uma máquina hidráulica? Ou a híbrida é melhor, que pega o melhor dos dois mundos? Quanto mais você coloca um servomotor, mais você coloca um driver. Mais você coloca um driver, mais probabilidade de dar defeito. Sim. Então você põe só um servo para controlar tudo, a máquina fica mais lenta, mais fácil manutenção, e aí? Então tem tudo um cruzamento de informação. Então não tem aquilo, é o melhor do mundo. Você que tem que estudar o que você quer para você conseguir ter a resposta correta daquilo. Eu posso colocar a melhor máquina do mundo para produzir um parafusinho à toa. Para quê? Ou vou querer produzir uma peça super técnica, uma injetora mais ou menos. Também está difícil. Então tudo tem seu nível. Que nem falamos também, você tem uma máquina ótima, um termorregulador bom e um chiller ruim, digamos assim. Quando eu dou treinamento eu falo o seguinte: uma corrente é tão forte quanto mais fracos dos elos. A corrente mais forte quanto mais fracos dos elos. Então, se um elo é pequeno, não vai aguentar. Vai arrebentar nele, a mesma coisa, ponto de quebra. É um processo. Se eu pego uma injetora ótima, um termorregulador ótimo e uma matéria-prima porcaria, o processo é negativo pelo pior. Que nem você pega um molde enorme, tá ok? Tudo parede de 4 milímetros, tá ótimo. Você vai ter, então você calcula o ciclo. Só tem uma parte lá que a água não foi lá, que ela está quente. Todo o ciclo do molde do sistema vai estar por aquele ponto. Está amarrado naquele ponto. O molde pode ser 50 toneladas. Se aquele ponto não tem transferência térmica boa, ele que vai determinar o ciclo. Exato. Então você tem que atuar. Já teve casos que uma injetora eu tinha 8 termorreguladores, uma máquina de 400. Qualquer um vai falar, loucura isso. Só que a peça era nylon com fibra e tinha que ser plana. Então você variava a temperatura para a peça ficar certo. Para provocar essa deformação negativa, vamos dizer assim, para que a hora que ela saísse plana. Exato. Então você tem que trabalhar as temperaturas diferentes. Se for colocar tudo igual, ela entortava. Mesma coisa como que é o nome? Um radiador de carro. Às vezes você faz ele meio torto, para depois que esse ele está certo. Sim. Faz vamos dizer assim, a contra-empenho, na verdade. Então, só que o primeiro você faz, depois você ousa fazer diferente. Aí dá certo. Engrenagens, você injeta num ponto, você faz ela oval para quando contrair, ela está circular. Então, ouse fazer as coisas diferentes. Não tente fazer, seguir sempre o mesmo caminho, porque outro já fez, ou achar que porque outro não fez, você também não pode fazer. Então, é isso que a gente tem que estudar, e vai à frente, queira aprender. Legal. Não ficar sempre na mesma que alguém já fez, ou alguém passe tudo prontinho para você. Não. Eu acho ótimo. É isso aí. Pavés, eu queria te agradecer aí pela tua participação. É uma honra ter aqui um bate-papo contigo. A gente aprende muito, a gente aponta realmente, acho que uma luz aí para algumas pessoas. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Ter vindo até aqui o interior de São Paulo para a gente poder... E, cara, brigadão mais uma vez aí. Deixa a sua despedida aí para a galera que está assistindo a gente. Bom, todo mundo me conhece, muita gente me conhece, aliás, na rede social, lá com o Giba também, a gente se conhece há muito tempo. Eu que agradeço muito, a gente se conhece de famílias também, é uma irmandade aqui, e sempre parceria juntos de longa data, e sempre um apresentando outras pessoas, eu te apresentei outras pessoas também, e vai somando, não tem subtração, é sempre uma soma, e é gostoso isso.
O Albano da Minfer também, uma pessoa maravilhosa, sempre aprendi muito com ele, gostoso, tá sempre trocando ideias. O bate-papo é interessante, né? Sim, Surge sempre ideias, sempre surge alguma coisa. Sempre, é um crescimento e a gente viaja lá fora e vê que a gente não tem nada a perder, assim, tem muito a aprender lá fora, sim, mas a gente pode aprender muito também aqui com a gente e não fica, a gente não deve nada para o pessoal lá fora. Ah, não, os alemães são melhores que a gente. Não são, não é verdade isso. A gente consegue fazer boas coisas aqui também. É só ousar mais e nos permitir, porque nós temos muita dificuldade, a gente tem que matar um leão por dia. Tudo vem contra a gente. E lá fora eu vejo, é tudo mais fácil. Na China, pô, na China você vai lá nas ruas, você consegue comprar as coisas mais simples. Aqui é mais difícil você desenvolver alguma coisa. Sim. Achar parceiro para desenvolver. Muito difícil. Então. Esse desenvolvimento nosso que temos que melhorar muito ainda, de achar parceiros realmente para conseguir avançar. É isso aí, Pavés. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado. Valeu. Valeu, um abração. Curtam aí, compartilhem, né? Passa aí esse vídeo à frente, adiante. A UTCast aí agradece aí você ter visualizado até agora, então deixa seu like aí. Vai, custou bastante para fazer esse vídeo aqui. E meu telefone está aqui também, só entrar em contato, Entre WhatsApp. Em contato com o Pavés aí, vai estar na descritiva do vídeo também todos os contatos dele aí. Valeu, gente. Obrigado, até mais. Muito obrigado, um abraço.